Igreja, esperar que na caminhada com Deus tudo faça sentido é certeza de frustração. Há momentos nessa vida que nós precisamos confiar no fato de que Deus sabe o que está fazendo e tem sempre um melhor para nós. Andar por fé é aceitar o desafio de viver segundo o roteiro dos céus. É viver cada dia como se fosse único, na expectativa das grandes experiências que Deus prepara para aqueles que aceitam o desafio. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, como diz lá em Gênesis, Ele o fez por meio do verbo, o verbo que o Evangelho de João, capítulo 1, apresenta como sendo Jesus. No princípio era o verbo, tudo que se fez por meio dele, para ele. Em outras palavras, em cada fase da criação, Deus falou, e à medida que Deus falava, a criação se dava. Deus disse: haja luz, e houve luz. No entanto, ao criar o homem, o modus operandi foi diferente. Deus não usou a fala, o verbo. Gênesis 2:7 nos conta que Ele tomou do pó na terra, fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ao lermos Gênesis, nós pouco nos aprofundamos nessa descrição feita em 1, 2 versículos de um momento maravilhoso da criação. Deus formando o homem de forma diferenciada. Ele não disse haja o homem, mas aí está envolvido um trabalho artesanal, o trabalho de uma escultura. Deus tomou do pó da terra, Deus tomou do barro, Deus esculpiu um ser fisicamente à sua imagem e semelhança, emocionalmente à sua imagem e semelhança, com os mesmos atributos, com as mesmas virtudes, homens que poderiam, como ele, amar, se relacionar, corresponder ao seu próprio amor. Ele formou, ele criou o homem do pó. E há propósitos nessa atitude de Deus, o Criador. Quando Deus cria o homem de forma diferente do restante da natureza, Deus está distinguindo o homem de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por Ele para receber o homem. Ele coloca o homem numa condição de ápice da criação. Todo o resto foi criado para que o homem pudesse, nesse ambiente perfeito, porque esse era o ideal dos céus, o ideal de Deus, nesse ambiente perfeito, ele pudesse se relacionar pessoalmente com a sua criação. Só que também, ao criar o homem do pó, ele esperava destacar a fragilidade do homem. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:20, registrando a sabedoria de Salomão: todos foram feitos do pó e ao pó voltarão. Popularmente nós diz isso: você veio do pó, nós dizemos algo parecido, não nos mesmos termos, mas você veio do pó, você volta para o pó. E ainda há um propósito de apresentar o barro como um tipo, como uma figura que tipifica o homem. Então, todas as vezes que na Bíblia alguém pensasse em barro, facilmente essa ilustração casaria com o trabalhar de Deus na vida do homem. Então, tem horas, amados, que não adianta para nós questionar. Deus nunca prometeu que nos daria todas as respostas, que nos responderia os porquês. Ele sempre
confirmou a sua presença, a sua proteção, a sua graça, mas Ele nunca disse que tudo faria sentido, pelo menos não no momento que tivéssemos tendo que lidar com aquilo que foge do nosso planejamento. Então vira bem para quem está ao seu lado, escolhe uma pessoa elegante, e diz assim para ela num tom firme de voz: tem hora que não adianta questionar, murmurar ou reclamar, isso só vai piorar a situação. Porque a Bíblia deixou também algumas historinhas que registram o que acontecia quando o povo murmurava, quando o povo questionava, quando o povo se rebelava, quando seu coração se endurecia em relação a qualquer direção, qualquer ação de Deus. Vou ler uma delas, Isaías 45, 9-12 diz: ai daquele que contende com seu Criador, e todo ai na Bíblia é uma pressuposição de castigo, de consequência séria para isso. É a tua mãe dizendo na tua infância: ai, ai, ai. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Deus chama o que contende com seu Criador de caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá ao barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: que é o que geras? E à mulher: que dás a tua luz? Que é o tipo de frase que você dizia: eu não pedi para vir ao mundo. Deus está dizendo: ai daquele que diz isso para quem o gerou. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Deus está dizendo: vocês me questionam em relação ao meu cuidado para com vocês, meus filhos, vocês me perguntam sobre o que vai ser o futuro, vocês não confiam nas minhas promessas, no meu amor. Deus está dizendo: vocês têm demandas que não precisavam ter, elas mostram incredulidade. E aí Deus termina dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus se irrita, Deus sentencia, Deus condena o seu povo que nesse exato momento tinha esse tipo de questão: como será o amanhã, como será o nosso futuro, será que Deus não sabe o que está fazendo? Ele fala de um caco, de um barro na mão daquele que o molda. Você não tem mão, você não está vendo o que se passa, o Senhor não sabe trabalhar. Como é que pode o filho questionar o pai? E às vezes Deus nos faz lembrar nossas mães, quando precisavam nos educar. Era como se elas dissessem: na vida você tem muitas opções, só que elas só nos davam duas: ou você obedece ou você apanha. Quando ela te dava uma ordem, adiantava perguntar por quê? Se o teu filho recebe de você uma ordem, ele pergunta por quê, você gasta tempo elaborando resposta. Por que eu tenho? Porque eu sou teu pai, é assim, acabou. Você não respondia assim? Teu pai não era assim? Os que te amavam não te educaram dessa forma? Na hora você não entendeu direito, mas lá na frente, talvez quando você virou pai e começou a educar alguém, você lembrou o quanto amor estava envolvido naquelas ordens, estava envolvido naquelas direções. E com Deus é um pouco parecido. Ele espera que nós não nos esquecemos que somos feitos de pó. Ele espera que nós não nos esqueçamos que dependemos completamente, absolutamente dEle. Ele espera que nós confiemos nesse amor. Então diz para o seu vizinho: Deus espera que você não se esqueça que é feito de pó. Quando Gênesis 2:7 nos conta essa história, Deus formou o homem do pó da terra, ele nos traz aí algumas dicas de como Deus
nos quer em sua presença, porque Deus tomar o pó da terra, não era só que Deus tomou o pó, porque um pó não consegue ser moldado, então Deus teve que molhar esse pó, para esse pó se tornar maleável em suas mãos. Aí ele começa esse processo de escultura, ele quebrou o pó, ele amassou o barro, para formar o ser humano desse pó. Então, para tudo nessa vida, nós precisamos da graça. Nós ouvimos um testemunho aqui que falava sobre isso, a maneira de como facilmente eu me esqueci que tudo vinha de Deus, e como Deus fez para me lembrar, e me fazer grato de novo por cada bênção que eu recebo. Para que essa vida seja vivida de forma intencional e abençoada, eu preciso da graça, eu preciso do favor de Deus, pois é Deus que abre porta e fecha a porta, é Deus que prepara o cenário necessário para aqueles que nele confiam. Você pode ter as pessoas certas, os investidores certos, as sementes certas, a terra certa, você pode saber plantar, ter todo o know-how de plantação, mas se Deus não manda chuva, as sementes não vão brotar, a terra não vai produzir. Então em tudo eu preciso de Deus, eu preciso dessa graça. Só que a graça depende da humildade que nós nos achegamos a Deus. Todos conhecem o texto, a Bíblia inteira nos transmite essa ideia. A humildade provoca a graça, Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. A soberba, o orgulho, a prepotência te afasta de Deus, a arrogância te coloca em oposição a Deus, enquanto a humildade te faz viver essa graça, esse favor que você não merece de Deus todos os dias de sua vida. E humildade tem em sua raiz o humus, que significa solo fértil, propício para dar vida. A semente que Deus te deu e que Deus plantou em seu coração, ela depende de quão humildemente você vai se posicionar para que essas sementes possam germinar. A humildade vai te dar essa graça. Então preste atenção nisso. O substantivo hebraico Adama, que significa solo, também deu origem ao nome Adão, o que significa dizer que tanto homem, quanto humanidade, quanto humildade, tem a sua origem no mesmo termo, todos eles vêm de humus. Então a humildade do homem está ligada ao fato dele saber que veio da terra e que para a terra vai voltar, dele saber que ele é pó, e que essa vida é passageira, e que ele é como um sopro, e que ele é frágil, e que se o coração dele parar de bater agora, ou por alguma razão ele não conseguir mais respirar, a vida dele simplesmente termina. Isso faz a humanidade humilde na presença de Deus. Abra comigo em Jeremias 18, verso 1, se você trouxe Bíblia. Se não, faz cara de que conhece o texto de cor. Jeremias 18, verso 1. Quem for achando vai dando glória. Diz assim o texto: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu lhe falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus dá uma ordem ao profeta, e Deus está dizendo: profeta, desce a olaria, desce a casa do oleiro. Provavelmente
a casa do oleiro, nos tempos de Jeremias, ficava numa várzea bem baixa, por isso o termo desce, não sobe, desce a casa do oleiro. Mas esse desce também fala de humilhação, de humildade, de quebrantamento, de uma contrição sem reservas. Não há nenhum sistema de defesa no meu relacionamento com Deus, não há nenhuma guarda. Eu me abri, eu estou de corpo, alma e espírito, eu quero um direcionamento, eu quero uma relação com Deus, eu preciso escutar a sua voz, eu preciso de revelação. Então ele desce, ele se despoja de seu autoconhecimento, de suas próprias convicções, ele quer aprender com Deus, e todo aquele que tem que descer precisa dessa humildade, precisa reconhecer que não tem todas as respostas, que não tem todos os caminhos, precisa reconhecer os seus limites. Só esse desce, só esse se humilha, só esse se quebranta. Uma pessoa orgulhosa nunca reconhece a sua necessidade, ela aprende a lidar com os desafios dessa vida, com os seus próprios recursos, com os seus próprios artifícios, com as suas próprias possibilidades. Mas aquele que quer uma experiência com Deus, que quer um vínculo com Deus, ele se humilha, ele abre mão daquilo que ele acha ser, daquilo que ele acredita ter, ele está se despindo, é uma humildade. Eu estou descendo a casa do oleiro. Aprender sobre a fabricação de um vaso por um oleiro facilita para nós a percepção dos detalhes envolvidos nessa metáfora usada para essa revelação divina. Aprender sobre a fabricação do vaso por um oleiro nos ajuda a elucidar a relação entre a confecção de um vaso de barro e o relacionamento entre Deus e os homens. Então, quando um oleiro decide, escolhe fabricar um vaso, pelo menos nas épocas e nos dias bíblicos, pelo menos como acontecia nos tempos de Jeremias, sem processo de industrialização, tudo de forma artesanal, esse oleiro tinha que escolher o tipo de barro que ele iria utilizar, porque o tipo de barro que ele iria utilizar dependia ou definia o tipo de peça que ele iria fazer. Em outras palavras, antes do oleiro escolher o barro, ele já tinha um projeto programado, ele já tinha um desenho feito, ele saía procurando uma matéria-prima que casasse com o seu projeto, ele sabia o que ele ia fazer com o barro quando o encontrasse. E isso significa dizer que antes de Deus te chamar de barro, antes de Deus te encontrar, antes de Deus te escolher, Ele já havia desenhado para você, Ele já tinha estabelecido para a sua vida um plano, Ele já tinha em mente para a tua vida um projeto, Ele já tinha para você um desenho estipulado por Deus antes da criação de todas as coisas. É o termo usado, presciência, por Pedro, em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito. E o que eu estou dizendo aqui é que Deus te elegeu, é que Deus te escolheu e te designou para uma obra que excede a sua capacidade de realizar. Em outras palavras, a tua passagem pela terra pode ter não um sentido atemporal, efêmero, mas um sentido eterno. Você pode fazer da tua história na terra uma história digna de ser contada para os seus netos, você pode deixar exemplos, você pode ser uma referência para a sua e para as próximas gerações, se tão somente você não rejeitar a ideia de que Deus te projetou, de que Deus te escolheu como oleiro. Você é barro e Ele te chamou para te transformar num vaso. Esse vaso tem utilidade, esse vaso não é feito só para fazer volume, só para encher estoque. Esse vaso é feito para ser usado. Então há um destino profético para cada um daqueles que Deus separa, que Deus chama. Em outras palavras, você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você não segue a Deus e não usa a sua fé para se relacionar com Deus por falta de opções, você não usa a sua fé para se achegar a Deus porque você é uma pessoa coitada, sem conhecimento, que usa a fé como uma muleta, que não tem outras opções, que não tem outras possibilidades. Você
Você não vê em Deus um ópio para anestesiar a sua dor em virtude das mazelas que essa vida possa te proporcionar. Você está aqui porque Deus te chamou, te escolheu, e há um propósito para essa eleição. Há um projeto definido por Deus para a sua vida desde o momento que você estava sendo gerado, sendo formado no ventre, no ato da sua concepção como vida, coisas que Deus decidiu por você e para você, antes de te fazer, antes de te formar, antes de te gerar, estavam sendo desencadeadas. E a única coisa que Deus espera é que em algum momento de sua vida, onde por razões mais diversas possíveis, você possa se aproximar de Deus com essa humildade. Enquanto houver orgulho, enquanto houver prepotência, enquanto houver soberba, seu olhar para as coisas de Deus será sempre um olhar desconfiado, será sempre um olhar cético, você será sempre indiferente. As coisas dessa terra vão ser mais importantes para você, mas qualquer eventualidade que te roube o chão, que te tire todos os pontos de apoio nesse modo de vida, vai te levar a uma condição onde você está com a sua boca no pó, dependendo de Deus, e aí está ouvindo Deus dizer: desce agora, se humilha agora, vai para a casa do oleiro, porque eu tenho uma lição para te ensinar. Você é barro, eu te escolhi para ser vaso, e o nosso processo de formação de vaso artesanal está começando. Aplauda o Senhor Jesus forte por essa verdade que tem a ver com todos nós. O oleiro sai à procura do barro, da matéria-prima, não tem vaso sem barro. E ele vai encontrar barro em 3 estados. Assim como a água pode ser sólida, líquida ou gasosa, o barro pode ser encontrado poroso, úmido ou endurecido. Repete comigo: poroso, úmido ou endurecido. O que é a terra porosa? Terra porosa é o barro em si, sem nenhuma mistura, é o barro seco, e não há como usar essa terra seca para qualquer tipo de confecção, para qualquer vaso, a menos que essa terra seja misturada com água e bem amassada, bem trabalhada. Ela tem que virar uma massa a ponto de ser moldada. Então essa é a terra porosa. Mas há o barro endurecido. O que é o barro endurecido? É o que Isaías chamou de caco. É um barro compacto. A referência visual é o Nordeste brasileiro, é aquele solo todo rachado em pedaços, em cacos de barro. Esse pedaço de barro seco, que para poder ser útil para o oleiro, ele precisa ser primeiro quebrado, triturado, para depois virar o pó, ser amassado, misturado com água, virar uma massa para poder ser moldado. E há o barro úmido. O que é o barro úmido? É o barro moldável, que dá formato ao vaso, é o barro no seu estado pronto para ser trabalhado. A ideia é que, usando essas figuras, os leitores pudessem absorver o entendimento de que a vida espiritual é comparável, em muitos momentos dela, com a terra seca, com o pó, com os cacos, ou ainda com o barro na sua forma trabalhável. Nós, amados, se quisermos viver essa vida de forma digna e cumprirmos os nossos propósitos para os quais fomos chamados, nós precisamos desejar a todo custo sermos nas mãos desse oleiro um barro flexível, um barro moldável, um barro a ser trabalhado. Então a primeira pergunta hoje aqui é: como você está hoje? Qual a sua condição? Você é esse barro úmido? Você é essa terra seca? Ou você é esse caco? Porque terra você é de qualquer jeito, você veio da terra e vai voltar para a terra, mas você hoje é pó, você hoje é caco, ou você hoje é a terra úmida. Deus tem condições de trabalhar em sua vida, de transformar naquilo que Ele quiser te transformar. Você deu esse sinal verde para os céus. Como você está? Caco, pó e terra úmida.
Isaías 30, 14 e 15, fala um pouco sobre o caco. Diz assim o texto: e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. Então esse termo é usado lá em Jeremias e agora em Isaías. O profeta está dizendo: Deus vai quebrar como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar poça d'água. Ou seja, Deus estava dizendo aqui que ele viria com um juízo que ia despedaçar aquele povo, a ponto de eles não conseguirem usar o que sobrou daquele juízo, nem um caquinho para tirar água de uma poça d'água. É inutilidade, é um estado de depressão. E ainda, porque assim diz o Senhor: voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Aqui o momento, em Isaías, fala de uma guerra que o povo estava travando, e que Deus estava dizendo: confia que eu vou te dar vitória. Mas o povo estava preferindo comprar carros de guerra do Egito. Era uma estratégia humana, era um plano de ação, e Deus estava dizendo: não confia na força do seu braço, eu vou te dar uma estratégia no lugar onde você estiver. Não faça uma aliança equivocada, não arruma uma sociedade com o Egito que você vai quebrar a cara. Fica no seu lugar, fica na sua posição. É no descansar, é na confiança que está a sua força. Então, como vocês não querem essa confiança, o resultado de confiar em vocês mesmos será esse: vocês vão se transformar em cacos. Caco, então, é esse barro endurecido, ele tem que ser moído para ser moldado. E quando nós estamos enrijecidos, rígidos, quando nós, sem fé, nos tornamos endurecidos diante de Deus. O que é estar endurecido, ser um caco diante de Deus? Você não se sensibiliza com mais nada, o teu coração é impenetrável, não há nada que possa ser dito para confortar, consolar ou despertar a sua fé. O teu coração não é moldável. Você tem as suas convicções, você tem as suas opiniões, você escolheu o seu caminho, a vida é feita de escolha, você fez as suas, e você definitivamente não acredita que precisa de mudança alguma. Você é um caco, rígido, duro. O louvor acontecendo, a adoração acontecendo, isso não te toca. A palavra de Deus sendo pregada, isso não gera no seu coração temor. Há uma indiferença em relação às coisas de Deus. É barro, mas está endurecido e precisa ser moído, precisa ser moldado. E o que nos endurece? Porque todo caco um dia foi barro moldável. Toda pessoa que hoje tem o seu coração duro, um dia esteve aberta. Então o que endurece o coração humano? São as decepções dessa vida, são as traições, é o orgulho, é a incredulidade, é a falta de temor, é o pecado. Se você peca uma primeira vez, você ainda se constrange, mas o pecado vai cauterizando a sua mente, o pecado vai cauterizando o seu coração, você se torna insensível a qualquer tentativa de arrependimento do Espírito de Deus contigo. Você não se constrange mais em pecar. Esse tipo de coisa endurece o coração. 2 Timóteo 4,2 fala sobre isso. A consciência cauteriza. Essas coisas cauterizam a consciência. Fica difícil qualquer espiritualidade numa mente cauterizada, num coração cauterizado. Então o caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, o caco normalmente não despreza a fé. Mesmo sendo religiosa, a pessoa vem, comparece, se envolve, tem a sua fé, mesmo cultivando essa religiosidade, ela está endurecida. E o que isso significa? Significa que ela não consegue reconhecer os seus erros, porque o orgulho cega o ser humano. Uma pessoa orgulhosa não consegue reconhecer os seus erros, ela reconhece de terceiros, os seus nunca, porque na verdade ela acredita ser perfeita. O orgulho faz com que essa pessoa se auto-engane, ela nunca consegue perceber nem que é orgulhosa, mas essa cegueira está presente, aquele coração é um caco. É por isso que o caco fere ao próximo.
O caco fere as pessoas que o amam, o caco fere as pessoas que estão ao redor, o caco é agressivo, o caco é arredio, você não consegue se aproximar do caco, o caco tem sempre um golpe a ser dado a todos aqueles que tentam penetrar dentro da muralhazinha que ele construiu para se autopreservar, para se autoproteger. O caco é implacável, porque na verdade o caco acha que ele já foi moldado, que ele já foi formado e que ele não precisa mudar. O caco acredita, até que ele seja totalmente quebrantado e reconheça a necessidade de transformação, ele acredita que está bem, que não precisa de mudança, que não precisa de Deus. Davi, num período de sua vida, virou um caco. As facilidades, a prosperidade, o conforto, o levou a um ponto em que nada penetrava mais seu coração. Isso o levou a alguns erros. Nessa dureza ele encobre esses erros, ele acredita que conseguiria vencer, esconder e não sofrer as consequências desses erros. Mas lá, no momento em que ele cai em si, o Salmo 22:15, ele diz assim: secou-se meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. O seu estado de depressão, o seu alto valor, a sua consciência em relação à sua falibilidade era tão séria, que nesse momento ele se sente próximo à morte, ele se sente esse caco de barro. Secou-se o meu vigor. Em outras palavras, eu já não tenho força para mais nada, eu já não tenho prazer em alegria em nenhuma atividade dessa vida que outrora me trazia felicidade. Eu estou secando, meu coração endureceu, eu sou esse caco. Só que ele está clamando a Deus. Então escolhe aquela pessoa elegante do seu lado e diz assim para ela: não endureça o seu coração, você será como um caco a ser moído. Em outras palavras, quando Deus quer se fazer ouvir, Ele vai se fazer ouvir, amém? Quando Deus quer emitir uma mensagem, Ele quer que aquela pessoa receba o que Ele está dizendo, Ele vai usar o que for necessário para transformar aquela pessoa sensível ao ponto de escutá-lo. Essa é uma realidade espiritual, Ele é Deus. A Bíblia diz em Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração como na provocação. Se hoje você ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, não endurece seu coração, porque isso diante de Deus é uma provocação. A lembrança é do momento em que o povo estava no Egito e sai do Egito para a terra prometida. No meio da travessia, no deserto, esse povo começa a ficar incrédulo, questionar a Deus, reclamar de Deus, desobedecer às suas direções, e Deus vê essa rebeldia, essa resistência como uma provocação. A tua resistência, a minha voz me provoca. É o que Deus disse sobre os israelitas no deserto, mas é uma realidade hoje. O escritor de Hebreus está citando o texto, reforçando esse princípio. Não provoque a Deus, antes abra o seu coração, escute sua voz, permita que a palavra de Deus penetre e produza em seu interior os efeitos para o qual ela foi designada. Deus a liberou para que a sua vida seja tocada e transformada. Receba essa palavra. Será que você já se sentiu um caco? Ninguém consegue ser caco todos os dias de sua passagem pela terra, mas há momentos em que a impressão é de que, sendo um vaso bonito, bem feito, maravilhoso, lançaram uma pedra em você, você tomou uma martelada que foi caco para tudo quanto é lado, e você não sabe nem por onde recomeçar, você não sabe nem por onde catar o caquinho para tentar colar um caquinho no outro, como que montando um quebra-cabeça para ver se dá uso para esse vaso de novo. A impressão é de que tudo acabou, de que não há mais recomeço, não há mais restauração, não há mais restituição, você não tem chance. É o que Davi sentia. Deus, se você se sente caco hoje, vai te quebrar. A notícia é essa: Ele vai te quebrar, Ele vai te quebrantar,
Ele vai te triturar, para depois te molhar, para que triturado, esmagado e molhado, você possa ser moldável mais uma vez nas mãos de Deus. A princípio, essa não parece ser uma ideia agradável, porque dói ser triturado, dói ser moldado. Muitas vezes isso envolve perda, situações que você não gostaria de estar vivendo, dói ser moldado. Mas lá na frente, você vai dar graças a Deus por esse quebrantamento proporcionado por Ele. Você vai entender a razão, os fins vão justificar os meios. Hoje faz sentido, hoje eu vejo que se eu continuasse naquele caminho, naquela batida, vivendo o que eu vivia, eu estaria totalmente distante, corrompido, eu estaria destruindo os meus próprios valores, eu estaria me desviando, eu teria destruído a minha família, eu teria me transformado numa pessoa com um caráter deformado, eu teria escrito uma história repreensível. Então graças a Deus, porque 1000 vezes ser quebrado por Deus e voltar para o trilho, do que continuar vivendo uma ilusão e continuar a cada dia se distanciando de Deus, nesse auto-engano. 1000 vezes ser quebrado e ser humilhado por Deus, para ser reconstruído do jeito certo, do que me enganando e aparentando para os outros, que eu sou um vaso de honra, que eu sou um vaso especial, conhecendo a mim mesmo, conhecendo a minha condição. 1000 vezes. E o pó? Eu posso ser caco, mas eu posso ser pó. O que é o pó? Isaías 26:5 diz: porque ele abate os que vivem no alto, na cidade elevada, humilha até ao chão e derruba até ao pó. Cidade elevada é uma referência à Babilônia. E Babilônia não é um lugar físico, mas é um lugar onde espiritualmente você escolhe estar. Na Babilônia há desprezo pela palavra de Deus, há desprezo por Deus. Na Babilônia os interesses são materiais, as relações são interesseiras. Na Babilônia não há amor, na Babilônia não há verdade, na Babilônia há mentira, na Babilônia há hipocrisia. E Deus está dizendo que Ele abate os que vivem nesses lugares altos, na cidade elevada, na Babilônia. Ele humilha até o chão e Ele derruba até ao pó. Então Deus faz uma citação a momentos em que o ser humano é pó. Pó é seco e pó precisa ser molhado para ser moldado. E há momentos que essa vida nos faz sentir como que estando cada um de nós secos, esfarinhando pelas crises, pelos atritos dessa vida. Nós precisamos de água, nós precisamos ser molhados, porque com essa secura toda, como é que vai ser o seu futuro? Você vai se transformar no quê? Nós precisamos de água. Eu me vejo como esse pó, eu me vejo secando. E o que é que molha o pó? Como é que eu misturo pó a um elemento que o molde, que o transforme numa matéria-prima moldável? 2 coisas, repete comigo, 2 coisas. Em primeiro lugar, lágrimas. Sabe como é você molha o pó? Com lágrimas. Davi no Salmo 42:3 diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Ele está dizendo, as pessoas pela minha fase estão dizendo: onde é que está o seu Deus? E o que é o alimento desse homem quando ele é pó, quando ele está nesta crise? As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porque também está escrito em Salmo 85, tu sustenta com pães de lágrimas. Esse é o termo. Você já comeu pães de lágrima? Pergunto para você, já comeu pães de lágrima? Aquela fase que você não sabe fazer outra coisa senão chorar, senão lamentar, de tanta dor, de tanto sentimento de angústia.
teu pão é a lágrima, você se alimenta da lágrima, não consegue nem comer, até seu apetite se afetou. O salmista está dizendo: as lágrimas eram o meu pão, e ele me dava de beber lágrimas com abundância. Ele comia e bebia lágrimas, e ele está dizendo que foi isso que o sustentou pelo vale que ele teve que atravessar. Só que o Salmo 126:5 dá uma promessa, tem registrado em si uma promessa para quem entende o quebrantamento: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Pode haver uma sequidão sem fim, tua terra pode estar infrutífera, teu coração pode estar endurecido, mas os que vão semeando com lágrima, semeando com choro, semeando com fé, é um choro de quebrantamento, não de tristeza, um choro feliz, um choro por saber que está andando por fé. Quem semeia com fé, quem anda e semeia lágrima, colhe abundância, colhe resultado, tem um retorno para esse quebrantamento, tem um retorno para essa humilhação, tem um retorno para essa contrição. Você vai colher com alegria. Pode estar difícil semear com lágrimas hoje, não é o que ninguém gosta de viver. Você não quer chorar, você quer sorrir, você quer ser feliz, você quer viver a vida com qualidade, mas e quando não há caminhos, e quando você está sem saída, e quando só te resta chorar, e quando só se resta depender de Deus, que ninguém mais pode fazer nada por você, é exatamente aí que essa palavra se encaixa. Se tiver que chorar, chora, mas um dia você vai colher, vai haver um retorno para isso, você vai ver o céu se abrindo, tua vida com Deus será outra, tua experiência espiritual será outra. Simplesmente creia. Lágrimas é outra forma de regar o pó, é a palavra de Deus que é simbolizada pela água. Assim como a corça anseia por águas, minha alma suspira por ti, por tua palavra. Salmo 42, verso 1. O que significa dizer? Lágrimas e a palavra tornam sua vida mais moldável. Se você tem o teu coração blindado, cercado por essa incredulidade que te faz achar que você está bem resolvido consigo mesmo e com sua espiritualidade, o oleiro te proporciona momentos em que você não tem outra coisa a fazer senão chorar. Na hora é ruim, mas essas lágrimas estão molhando a sua terra, molhando o pó. E aí ele te aproxima da palavra. As lágrimas e a palavra estão te preparando para ser transformado. As lágrimas são úteis para que nós possamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. É aquela lágrima quando você sente a dor da ausência de Deus. Você percebe o quanto sem sentido fica a vida sem a presença de Deus. É aquele choro de saudades, de vontade de ter Deus, de vontade de ter a paz que só um relacionamento com Deus pode te dar. São lágrimas, ela vai umedecendo o que estava seco. Agora não basta chorar. Chorar por chorar não salva e não transforma ninguém. Agora, chorar lendo a Bíblia, chorar buscando a Deus, chorar na presença de Deus, esse é um ponto de partida, esse é um ponto de recomeço. As lágrimas vão mudar a sua postura, as lágrimas vão mudar a sua atitude. Agora não basta chorar. Se você chorar lendo a Bíblia, mais hora ou menos hora você vai encontrar promessa, você vai se identificar com a palavra de Deus. Deus vai usar o registro escrito para ministrar o seu coração. Vai ser rema, vai ser verdadeiro, vai mexer com você de dentro para fora. Chorar lendo a Bíblia, agora chorar vendo o Facebook, vai mudar alguém? Você vai chorar mais ainda. E aí você vai olhar e vai dizer: olha aí, todo mundo é mais feliz que eu. Olha a festa que fizeram, ninguém me convidou. Olha o sorriso que ele tem. Todas as pessoas estão bem, e olha eu aqui, eu sou um pó, está todo mundo feliz. Não se iluda com a felicidade editada. A fotinho
que está ali foi escolhida a dedo. De 20, um sorriso saiu menos amarelo. E aí vem filtro. A fotinho que está ali foi editada, ela é bonitinha, ela está trabalhada, mas ela não reflete o que está no coração daquele que foi alvo da foto, que posou para a foto. Olha só, todo mundo é feliz. Quanta ilusão, quanta mentira. Tem gente que se deprime. Todo mundo está bem, só eu estou mal. E que coisa essa história de rede social, né? Outro dia eu vi uma menina gritando para a mãe: mãe, ainda bem que existe o Facebook, senão eu ia ter que ligar para 1.500 pessoas para avisar que eu estou indo dormir. E é um negócio, né? Você começa a se envolver, é difícil. Parece Facebook, parece Instagram também, né? Você fica olhando as fotinhos, você se envolve com aquilo. Parece a Caverna do Dragão, aquele desenho dos anos 80, quando você quer sair, acontece alguma coisa que você volta. Mas Caverna do Dragão metade não entendeu, né? Caverna do Dragão, queridos, é só para quem acertou o ioiô da Coca-Cola na própria cara, tentando fazer uma manobra que vinha no manual. A gente está ficando velho, Boris. Caverna do Dragão é só para quem escutou My Name is Luca no verão de 87. My name is Luca. Maioria aqui nem sabe o que é isso. E eu tenho um recado para você, hein? Que fica o dia inteiro aí pesquisando, pescoçando rede social, Facebook, Instagram. Tem uma palavra para você. Tamo junto. Mas eu leio a Bíblia. O que isso é legal para evangelizar é um retorno assustador. Estou apaixonado. Mas eu só posso coisa de Deus. Não fico lá chorando. Olha só, churrasco, nem me chamaram. As crises, o medo, a ansiedade, o orgulho enfraquece a nossa fé, e por fim eles nos levam a secar diante de Deus. E como é que você está hoje? Está que nem pó? Então deixe Deus te molhar, deixa Deus mudar a sua vida. Mas você ainda pode ser o barro. O que é o barro? Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o oleiro. O barro é aquela massa formada pela argila, misturada com água, que pode ser moldado com facilidade. Então há jazidas próximas a rios, a fontes, a lençóis freáticos, onde o solo é mais úmido, e o barro ali é bom, ele é de fácil extração e manuseio. Agora, quando o barro está longe de uma área úmida, para retirar, para extrair esse barro já é mais difícil, tem que levar mangueira, molhar a terra, para conseguir tirar algum valor desse barro seco. Como que esse oleiro então extrai o barro? Ele achou o barro, ele sabe o que ele quer, ele tem um projeto. Como é que ele extrai esse barro? Quando o barro é extraído, aquela porção de barro é na realidade uma amostra da jazida, uma amostra do barreiro, do lugar de onde o barro foi tirado. Ou seja, aquela porção de barro, ela vem com as mesmas características do barreiro. E assim é o homem. Ele faz parte de um meio social. Ele faz parte de um meio social que inclui a sua família, conceitos religiosos, as suas tradições. E ele vem com as mesmas características desse meio. Quando Deus escolheu o barro e tomou para ele, esse barro vem cheio de características do meio de onde ele foi tirado. São seus hábitos, são suas ideias, são seus valores. Mas qual que é o objetivo do oleiro? É moldar esse barro e transformar esse barro num vaso.
esse barro vai ser usado para adoração, esse barro está agora nas mãos de Deus, uma vez limpo. Agora, como é que vem esse barro? O barro vem cheio de impureza, o barro vem sujo, o barro vem com pequenos animais, o barro vem com raízes, o barro vem com lixo, o barro vem com pedrinhas. Sabe aqueles pequenos animaizinhos que você encontra, minhoquinhas e coisinhas vivas que você encontra no meio do barro, que representa aquela besta que mora dentro de você, que você tem que matar todos os dias, aquela carnalidade, a fofoca, a lascívia, o ódio, o rancor, o egoísmo, a falsidade, aqueles animaizinhos no barro que precisam morrer, que precisam ser extirpados. Ele vem com raízes religiosas, com raízes que tem que sair para dar lugar ao novo, senão não tem novo, com lixo, que é a podridão de toda a contaminação, do lixo das trevas que é despejado sobre os seres humanos, todos os dias, por todos os veículos cabíveis, que você possa imaginar. São as pedrinhas, são os conceitos, são os preconceitos, aquelas coisas, aquelas definições, aqueles padrões, que você se apega tanto, não dá para mudar. O oleiro está lá trabalhando a massa, mas está cheio de pedrinha precisa sair. Agora, a partir dessa etapa, em todo o trabalho realizado, em todo o processo de quando o barro é barro e o barro vira vaso, entre uma etapa e outra, o barro ou o vaso, se estiver sendo já moldado, ele é levado ao sol para secar, e depois ele volta para a olaria para ser molhado de novo, e maleável, ele é trabalhado de novo, aí ele volta para o céu, ele volta para a olaria, ele ganha água, daqui a pouco ele foi moldado, ele volta para o sol para secar mais um pouco, ele fica orbitando entre a água e o calor do sol, sendo que o sol, no começo do processo, é brando, porque o vaso não tem muita consistência, então não dá para ser o sol a pique do meio-dia, é um solzinho, é uma pressãozinha, é um calorzinho. À medida que o processo vai se intensificando, esse sol tem que ser mais quente, e o vaso começa a ser exposto a temperaturas maiores. São lutas que você vai enfrentar, que a cada dia que passa vão se tornar maiores, mas proporcionais à sua capacidade de resistir, proporcionais à sua capacidade de reagir, proporcionais à sua capacidade de lutar e de enfrentá-las. Então as lutas nesse processo nunca vão ser maiores do que as suas forças. Está aí um princípio espiritual. Deus nunca vai te dar uma bronca para enfrentar que seja impossível de você lidar com ela. Deus nunca vai te dar uma situação, uma tentação, uma pressão maior do que aquela que você possa suportar. Você veio de pressões menores, que te prepararam para viver o que você vive hoje. Então o vaso não vai ser destruído, o vaso está sendo moldado, o vaso tem que passar por esse calor, o vaso tem que passar por essa pressão, para que ele possa receber o óleo da unção, para que ele possa ser utilizado por Deus um dia. Não vai dar nada errado se você continuar se submetendo a Deus. Deus está te forjando, a pressão é grande, mas você vai resistir, porque Ele é o seu oleiro. Agora, e o oleiro? O trabalho do oleiro começa com os pés. Quando ele retira, quando ele extrai o barro, misturou com água, e o barro é moldável, ele começa a pisar esse barro, ele não começa com a mão, ele começa a pisar o barro, porque a sujeira é mais evidente, tem muito mais impureza. O trabalho com as mãos é uma segunda fase, a primeira fase é pisar, é amassar o barro com os pés mesmo. Agora, se você se lançar aos pés de Jesus, ele vai te segurar pelas mãos. Primeiro você se lança aos pés, depois ele te segura pelas mãos. É aquilo que é mais evidente, é aquela transformação que assusta mais. As pessoas ao seu redor estão assustadas. Como é que pode mudar tanto? Como é que abandonou vícios de uma hora para outra? Como é que os hábitos foram mudados assim? Como é que pode ter mudado tão rápido, em tão pouco tempo e de forma tão séria? É grotesco, estava lá. Deus tira, é a primeira fase.
Oi, mãe, dá para vir me buscar? O que foi, meu filho? Onde é que você está? Ah, mãe, sabe o que é? Que eu fiquei fumando maconha o dia inteiro, tomei ácido, vem me buscar. Tá bom, filho, onde é que você está? Estou aqui, mãe, em frente à casa do Bob Esponja, aquela amarela em formato de abacaxi. O tipo de coisa que é grotesco, está assustando a sua família, está assustando os seus amigos, está assustando as pessoas que te amam. Isso Deus tira rápido. É a primeira lapidada, é o trabalho de amassar o barro com o pé. É aquela malandragem. Sabe aquela malandragem que você sente quando você está no pecado? Você se acha mais esperto que todo mundo, você é um malandro. Você tem aquela sensação de que você é mais esperto que os outros. O que Adão e Eva sentiram quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem cristão que gosta disso, de se vangloriar. Tem cristão que se orgulha da sua malandragem. Sabe aquilo que você sentia quando você era pequeno e fumava um cigarrinho de chocolate e se achava mais malandro que as outras crianças? Essa malandragem tem que sair, tem que dar lugar a um caráter renovado e transformado pelo Espírito. Dê glória a Deus forte por isso. É o grotesco, é o aparente. Tua conduta mudou, teu olhar mudou, tuas palavras mudaram, tua essência mudou. É a primeira fase. Agora depois ele vem com as mãos. O que é o trabalhar do oleiro com as mãos? É um trabalho mais apurado, mais minucioso. Com a sensibilidade das mãos ele consegue identificar as sujeirinhas e as impurezas menores. Essas imperfeições podem ser eliminadas. São coisas mais sutis. São suas motivações, são os seus sentimentos, é o teu sentimento de vingança, é aquele rancor, é aquela falta de perdão que você guarda aí, que faz mais mal para você do que para a pessoa que te feriu. É aquela sensação que você tem de rejeição, de que ninguém te ama. São áreas na sua vida que Deus vai trabalhando, Deus vai tratando. É aquele pecado que ninguém sabe que existe, mas ele está lá escondidinho, e quando você está sozinho, é você e aquele pecado, como se Deus não estivesse vendo o que acontece ali. São áreas mais específicas. É aquela sujeirinha que está ali atrás do ouvido, Deus tem que vir com um cotonete. São processos que falam de um aperfeiçoamento, que sempre vai te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa com valor, numa pessoa parecida com Jesus, porque essa foi a ideia de Deus, esse foi o ideal divino. Dê glória a Deus por isso, bem forte. Agora o barro está purificado, e como é que começa o processo? O que é o torno? O torno é um instrumento, é uma ferramenta. São duas circunferências, dois discos de madeira, unificados por um eixo. No disco do pé, então pensa num eixo, um disco embaixo, um disco em cima. Com o pé, o oleiro dá velocidade e leva a circunferência a um movimento rotativo. Esse barro começa a mexer, e com as duas mãos, uma por dentro, uma por fora, ele vem confeccionando o vaso, trabalhando no vaso. Ao lado do torno é um potinho de água, porque sempre que o vaso precisa de água, ele entorna a água ali, o vaso continua maleável, e esse é o trabalhar. A peça está sendo construída. Agora atenção, é imprescindível que haja a mais perfeita harmonia entre o oleiro e o torno, entre o oleiro e o instrumento que Deus escolheu para ali você ser moldado. Em outras palavras, depende de uma verdadeira harmonia, de uma verdadeira conexão com Deus, a ação de Deus e o instrumento que Ele escolheu para te moldar. Ou seja, a tua paternidade espiritual, a pessoa que responde por você diante de Deus, o teu discipulador, a tua liderança. Se o teu líder, se a tua paternidade não estiver em conexão com Deus, o teu vaso vai para o forno deformado, o teu vaso é comprometido, o teu projeto de vida é atrapalhado. Por outro lado, tem que haver uma total conexão e harmonia entre o torno, que é o instrumento, e o barro que está sendo moldado.
ou seja, entre você e a sua paternidade, se houver qualquer ponto de tensão, qualquer ponto de desarmonia na sua relação com o instrumento que Deus escolheu para te moldar, este projeto igualmente está comprometido. Você corre o risco de crescer, de se transformar num vaso deformado. Você vai ter problemas. Nessa fase, quando o oleiro encontra a impureza, ele quebra aquele vaso, ele faz aquele vaso de novo. Se a impureza não for retirada nessa fase em que ele está sendo fabricado, esse vaso quebra quando ele vai para o forno, ele não resiste. Então, para ele sair, para cumprir o seu propósito, ele tem que sair perfeito, ele tem que sair bem trabalhado, ele tem que sair bem moldado. Então o oleiro não pode deixar ele ir para o campo, não pode deixar ele ser vaso, ele ser usado, se ele não passar por todos os processos até o forno. Aí ele vem com uma esponja, com essa esponja ele tira todas as imperfeições. Só que o que aconteceu? O barro ainda não tem consistência, então esse vaso grudou no torno. O que um oleiro precisa fazer? Naqueles tempos ele tinha que vir com um fio, que hoje é um fio de nylon. Ele passa esse fio de nylon entre o vaso e aquele disco de madeira, delicadamente, para não rachar e não quebrar o vaso. Isso fala do quê? Do momento em que você se vê sendo discipulado por alguém, mas não dependendo desse alguém. Do momento em que você tem que ser um vaso que se relaciona diretamente com o seu oleiro, porque se você virar um vaso dependente do oleiro, você nunca vai crescer o quanto Deus quer que você cresça. Em outras palavras, não olhe para o homem, não olhe para o instrumento, olhe para o oleiro. Se o homem falhar, se o homem cair, se o homem decepcionar, você continua de pé, você não quebra, porque você tem um relacionamento com o oleiro. Então, ao discipular alguém, não discipule para você, não construa igrejas para você, não construa impérios. Ensine as pessoas a andar com as próprias pernas, ensine as pessoas a se relacionar com Deus, não exerçam domínio, controle sobre as pessoas. Ensine essas pessoas a andarem e se relacionarem com o seu Deus, com o seu Criador. Passa o fio, não adianta formar o vaso e o vaso ficar grudado no disco. Usa o fio de escola de você, forma e envia, forma e dá espaço, forma e deixa acontecer, e que o vaso seja muito melhor do que você, para a glória de Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus forte por isso, Ele é Deus. O vaso não pode ficar preso ao instrumento, ele tem que ter intimidade com o oleiro. Aí vem a secagem final para acabar. Depois de todos esses meios usados para que o vaso seja feito e refeito quantas vezes forem necessários, até que toda a impureza seja extraída, esse vaso é levado para um forno. E o que é esse forno? É o máximo de temperatura, de calor que o forno já aguentou até então. É a pressão que ele ainda não havia provado. Se ainda houver falhas quando ele for para o forno, preste atenção nisso. Se ainda houver defeito no vaso, quando ele for para aquele forno, na maioria das vezes o que acontece é que esse vaso quebra, e o estrago é irreversível. Enquanto ele está sendo moldado, ele pode quebrar e ser refeito muitas vezes, quantas forem necessárias. Agora, se ele vai para o forno e ainda há falha ou imperfeição, ele quebra em inúmeros pedaços. Fica impossível usar esse vaso de novo, no calor do forno ele espatifa, não há mais reconstituição para esse vaso. O prejuízo para o oleiro é irrecuperável. O oleiro perdeu o vaso não consegue mais ser usado por ele. O vaso quebrou, quem contava com aquele vaso se decepcionou, o vaso está estilhaçado, está despedaçado. Agora sabe quanto tempo o vaso fica nesse forno? 24 horas. Eu sou imediatista, como a maioria, e às vezes nós queremos ver a coisa acontecendo no nosso tempo, do nosso jeito.
tem que ser agora, tem que ser para hoje, tem que ser um retorno rápido, eu preciso ver mudança, tem que ser real para mim. Fica muito difícil essa história de esperar em Deus, de viver por fé. Nós somos condicionados a não querer esperar nada, as pessoas já não têm mais paciência hoje. Só que é essa virtude que vai te levar a viver o que Deus preparou para o seu futuro. Sem essa esperança, sem essa paciência, você está destinado, você está fadado a uma experiência fracassada com Deus. O processo todo, do dia em que o oleiro escolheu o barro, ao dia que esse barro vai para o forno, leva de 20 a 30 dias. Não hoje com a industrialização, mas nesse processo manual, de 20 a 30 dias. Agora escuta, se o vaso for ao forno, e ele só rachar, ele não despedaçar, às vezes isso acontece, ele não estava preparado para ir para o forno, ele foi cheio de impureza, foi pronto para um desastre, mas ele não rachou, não está em 1000 pedacinhos, ele tem só uma trinca. O que acontece com esse vaso? Pela impureza aconteceu um trinco, ele pode ser reparado, só que esse reparo vai deixar marcas. As pessoas que olharem o vaso vão perceber que o vaso foi reparado. Se você tem um vaso em casa e ele quebra, você vai usar Super Bonder, Durepox e o que quiser para montar o vaso de novo, e o que vai acontecer? Ele está lá, só que tem uma marca nele, e é o mesmo com o homem. Se você é um vaso que Deus formou e Deus enviou, e esse vaso trincar, Deus vai consertar, mas as pessoas vão ver aquela marca, você estará marcado, as pessoas vão saber a tua história, você vai virar para muita gente um exemplo do que não se deveria ter feito. Deus vai continuar usando o vaso, mas nunca vai ser com a mesma capacidade, com o mesmo potencial, porque esse vaso agora é frágil, ele não consegue receber muito óleo, ele não consegue receber muito, ele corre o risco de rachar, então ele é menos usado, ele é usado numa intensidade menor, ele não é o vaso principal, ele perdeu a sua condição e agora ele vai ajudar, ele está marcado, ele vai ajudar, mas ele nunca mais vai ser o mesmo vaso. Então, se você está sendo formado e constituído por Deus, e quer viver um futuro glorioso, quer viver aquilo que Deus projetou para a sua vida, gaste tempo nesse processo, tenha certeza de que você vai para o forno, tendo arrancado toda a impureza de você, tirando toda a escória dessa prata, deixando Deus te constituir, deixando Deus te formar, e te preparar para que você possa ser receptor da unção, da glória, de tudo que Ele preparou para esses dias, para a sua vida, para a sua família. Se Deus vai te levar a uma condição de honra, você tem que estar preparado para não quebrar ali. Se Deus quer te levantar, se Deus quer te prosperar, se Deus quer te usar, e você não foi tratado, e você não tem humildade, tenha certeza, ali você vai ser despedaçado. Agora, se esse vaso só racha, e o oleiro não quer marcas nele, ele tem uma opção, ele quebra o vaso inteiro de novo, ele moe esse barro de novo, ele molha esse barro de novo, e aí, essa massa pode ser reutilizada, só que não para fazer um vaso. Esse barro vai virar uma escultura, ele já não tem consistência para ser vaso. Em outras palavras, você tinha tudo para ser vaso, mas se não deixar Deus te tratar, se não deixar Deus tratar o seu interior, se não deixar Deus tratar o seu caráter, a sua personalidade, em vez de ser vaso, você vai ser escultura. O vaso é usado, a escultura fica ali só para enfeitar. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Você escolhe uma atitude diante do trono. Você escolhe uma atitude diante de Deus. Você pode provocar positivamente a Deus com a sua humildade, ou você pode provocar a resistência de Deus com sua soberba. Ele é Deus, você é homem. Ele é o Criador, você é pó.
Se apresente a Deus da forma correta. Nós temos liberdade, mas ela nunca pode dar vazão a uma irreverência no momento sagrado. A palavra de Deus está sendo pregada. Talvez isso tenha te trazido entendimento. Porque talvez você seja esse caco que chegou até aqui andando com as próprias pernas, que nunca passou por nada difícil demais nessa vida, que nunca precisou da ajuda de ninguém, que nunca precisou da ajuda de Deus. Então você se endureceu, isso te fez prepotente, a tua imagem em relação a você mesmo é alta demais, você se tem em autoconceito. Mas se você se esquecer que é pó, talvez a vida te ensine algumas lições. Então tenha humildade diante de Deus. E não se esqueça de que Ele te trouxe, porque Ele quer uma resposta tua. Você pode ter vindo pelos mais variados motivos. Tem gente que vem na igreja porque ouviu dizer que tem menina bonita na igreja. Talvez você aceitou o convite para agradar alguém. Então não importa como você veio, importa que você ouviu a palavra. E agora ou você a aceita ou você rejeita. A humildade te aproxima da graça. A humildade te aproxima de Deus. Ah, mas eu não creio em Deus. Se isso fosse totalmente verdade, você não estaria aqui hoje. Talvez você tenha crido em Deus do seu jeito, mas creu. E o que Deus está fazendo agora é te dando uma oportunidade de conhecê-lo como Ele realmente é. Ele quer se revelar a você. Então, principalmente se você está de passagem, dê uma raspada na igreja. Não despreze o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele te desejou hoje aqui. Porque ainda que você seja um caco, e não tenha a mínima ideia, seus ossos estavam sendo formados, seus tecidos constituídos, no ventre de sua mãe, e Ele já estava ali com você, para te guardar, para te proteger, para te dar vida. Ah, mas é tão difícil, minha educação é outra. Eu não acredito em Adão, eu não acredito em Eva, eu acredito em evolução. Tanto evolução quanto criação são teorias. E nós acreditamos numa evolução a partir da criação. E o que Deus espera é fé. Porque onde Ele encontra fé, ainda que como um grãozinho de mostarda, ali há uma terra fértil, ali há um campo onde Ele vai se manifestar. Você precisa da sua experiência com Deus, porque o que difere a tua visão sobre o que você está vivendo aqui, e o que você pode viver numa visita a qualquer outra religião, é a tua experiência pessoal. E o que Deus está fazendo agora é te dar, Ele está te dando, Ele quer te dar uma experiência com a sua presença, com o seu Espírito. Tem que ser de dentro para fora.
Não pelo que você viu, não pelo que você ouviu, mas por aquilo que você vai sentir. Não pelas experiências de terceiros, elas só nos ajudam a ter um pouco mais de fé. Mas enquanto não acontece com a gente, homem nenhum tem argumento, articulação suficiente para te convencer. Tem um que convence o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo. E esse é o trabalho do Espírito de Deus. Nós aqui somos só o torno, só um instrumento. Mas o oleiro está manipulando a massa. Você é essa massa nas mãos de Deus, Ele está trabalhando. Então, com seus olhos fechados, mostre respeito. A humildade aí. Então essa semente vai germinar. E você vai colher frutos daqui para o resto da sua vida. Na sua velhice, essa árvore vai dar muito fruto e vai fazer sombra para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. E você vai poder olhar para a sua história e dizer: valeu a pena. Valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena ser barro nas mãos desse oleiro. A obra final é espetacular. Eu não poderia ter feito melhor. Por isso, mesmo que seja uma visita tua, se você entendeu que Ele te atraiu porque te ama, porque responde às suas orações, porque conhece as suas intenções. Se hoje você consegue discernir, é o meu tempo. Foi bom para os outros, de tantas histórias que eu escutei, mas eu creio que esse é o meu tempo. Eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus. Você chegou até aqui. E se aqui, nessa altura do campeonato, você consegue perceber a falta que Deus faz, essa é a hora de se reconciliar com Ele. Faz as pazes com Deus. Isso só é possível por meio de Jesus. Se esse é você, onde quer que você esteja, levanta tua mão direita bem alto. Você vai dar um sinal para Deus. É você dizendo: eu me rendo. Esquece quem está à tua direita, à tua esquerda. Nós estamos com os olhos fechados. É um ato de fé para que você chame a atenção de Deus. Você está exteriorizando a fé que está aí dentro. Eu desejo, eu preciso, eu estou me abrindo. Eu quero receber o impacto dessa relação. Eu quero andar com o meu Criador. Eu quero fazer as pazes com Deus. Eu creio que há um mediador entre Deus e os homens. Eu creio em Jesus. E essa fé hoje vai me levar a algo verdadeiro. Se você levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. E mesmo que você não tenha levantado a sua mão, se é a sua intenção, se coloque de pé, eu quero orar por você. Onde você estiver. Por que eu preciso ficar de pé? É um passo. Eis-me aqui. Eu anseio, eu preciso. Se você está de pé, feche os seus olhos. Os outros fiquem em oração. E declare assim comigo: Jesus. Eu sei que nessa caminhada nem tudo vai fazer sentido. Mas hoje eu escolhi crer em tua divindade, em teu senhorio e em teu grande amor pela minha vida. E hoje eu entendo que esse amor se revela em cuidado. Por isso eu quero diante do teu altar mostrar essa humildade, reconhecer meus limites, reconhecer meus pecados e a minha incapacidade de salvar a mim mesmo. Eu preciso da tua salvação e eu reconheço
conheço. Tu és o Filho de Tu és Deus, o Filho de que Deus, veio ao mundo em carne, veio ao mundo em morreu carne, numa cruz, morreu mas numa ressuscitou. cruz, mas ressuscitou. E hoje eu te peço, E hoje eu te peço, perdoa os meus perdoa pecados, os meus pecados, muda a minha história, muda a minha história, limpa o meu coração limpa o meu e coração, leva os meus pensamentos leva os cativos meus a Ti, pensamentos Jesus. cativos a Ti, A Jesus. partir de hoje, A partir de Tu hoje, és meu Tu és e meu, eu sou teu. eu sou Eu teu. faço de Ti Eu faço o de meu Ti único o meu e único exclusivo exclusivo Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu sou barro, eu sou barro, moldável, maleável em Tuas mãos. Tuas mãos. Eu me apego a Ti Eu me apego a Ti com contrição, com quebrantamento e com humildade. com humildade. Completa Completa a obra que o Senhor começou na a minha obra que o vida. Senhor começou na minha Em nome vida. de Cristo Em nome de Jesus. Cristo Jesus. Pai querido e amado, nós oramos por essas vidas de pé. Há uma evidência de fé. E eu te peço, marca cada um da maneira que tens marcado peculiarmente aqueles que se achegam. Com teu amor, com a tua alegria, com a tua paz, com o teu poder. Reveste-os com a tua presença, cobre-os com o sangue do Cordeiro derramado por nós na cruz do Calvário. Põe teus anjos acampados ao redor de cada um desses, ó Deus. Abençoa as suas casas, as suas famílias. Que um processo de regeneração, de restauração seja iniciado agora, para que nas tuas mãos eles possam ser esses vasos que foram designados a ser, para que assim as suas vidas, ó Pai, tenham um sentido e um significado eterno. Como igreja nós os recebemos, nós os abençoamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, eu vou te fazer um pedido. Tem pessoas espalhadas por esse auditório com pranchetas, eles vão anotar um e-mail, um telefone teu, para você receber um convite, para que a tua fé, que você demonstrou ter hoje, possa ser desenvolvida. Nossa função é te dar apoio para você crescer espiritualmente. Não saia dessa casa sem deixar esse contato. A gente quer poder cuidar da sua vida e te ajudar nesse processo que você aceitou se submeter. Aplauda Jesus mais uma vez forte. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele é o oleiro. Feche só seus olhos mais uma vez. Não podemos terminar sem orar. Há pessoas aqui que estão duras como um caco. É uma indiferença, é uma insensibilidade, nada parece mudar. O que eu tenho para te dizer hoje é que se você deixar a água, que é a palavra, penetrar no teu coração, talvez você veja lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas são as lágrimas que vão tornar úmida essa terra, que está endurecida, que está seca, e a partir daí vai haver fertilidade, e a partir daí vai haver vida, coisas vão começar a acontecer. Deus só precisa de uma resposta nos teus lábios. Há pessoas aqui que estão como pó, há pessoas aqui que precisam ser tocadas, e o que eu quero te dizer é que Deus escolheu essa noite para mudar a sua condição e para transformar o seu viver. Vamos todos nos colocar de pé. Você vai levantar suas mãos aos céus, e você vai orar assim: Pai, Tu és o meu Deus, e eu sou o Teu. Tu conheces a minha real condição, e não importa aquilo que eu estou aparentando aos homens. Tu sabes como eu realmente estou. Eu estou me abrindo diante do Teu altar para receber a Tua palavra, e a Tua palavra está me desafiando, e eu estou te dando uma resposta agora. Eu quero essa água, eu quero esse trabalhar. Se necessário for, quebra esse vaso imperfeito, que ainda está sujo, cheio de impurezas, e faça-o de novo, antes de que ele vá para a fornalha. Me ajuda a reconhecer com humildade os meus pecados, as minhas limitações, os meus erros, e me dá a força que eu preciso para recomeçar contigo. Ainda que o processo seja doloroso, eu te peço, Pai, se necessário for, quebra o vaso e faz-o de novo, porque eu sei que o Senhor não vai me dar nenhuma prova maior do que a que eu possa suportar. Eu me submeto a Ti, Tu és o oleiro, e ainda que não faça sentido, eu te agradeço, porque eu confio no Teu amor,
Eu confio na tua paternidade. Eu confio em tua bondade, em tua misericórdia e em tua graça. E eu quero declarar nessa noite que eu continuo dependendo de ti e das tuas promessas. Eu recebo força e autoridade para recomeçar. Eu recebo forças e te peço, Pai, me dá uma visão, me dá um retrato, para que eu possa continuar caminhando por fé, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, recebe a nossa adoração, recebe as nossas palmas, recebe todo o louvor. Vou convidar os presbíteros e os diáconos para estarem se posicionando. Essa é uma noite de ceia. Você vai começar a adorar a Deus e o teu foco vai ser Cristo Jesus. Esse é o momento que você vai ter a tua experiência. Você vai adorar a Deus com todo o teu coração. Você escolheu crer, você escolheu confiar. E crer é se lançar, crendo que Deus vai estar te segurando do outro lado. Crer é viver sem saber o que será. Não é mais o teu projeto previsível, mas é uma vida marcada por dinamismo, por aventura, porque agora é a vontade de Deus, não mais a tua. Nessa luta de vontades houve uma entrega, e agora Deus vai te comandar, e agora Deus vai te direcionar, e agora Deus vai te aconselhar. Adore a Deus com o coração disposto, adore a Deus com o coração quebrantado, coisas grandes vão acontecer. Adore. Os diáconos e os presbíteros podem começar a servir a ceia. Nós abençoamos esses elementos. Eles simbolizam o pão e o sangue de Cristo Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. Adore, adore, adore. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Eu
Alguém não recebeu o cálice? Levante a mão. Continue adorando. Esse é o momento santo. Se você não tem consciência do que esse momento representa, não participe, não tome do pão, não beba do cálice. Se Jesus não é o teu Senhor e o teu Salvador, não participe. Isso vai ser condenação, isso vai ser maldição para a sua vida. Toma-me, Senhor, toma. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Os diáconos sirvam-se uns aos outros, como os presbíteros. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida eu te dou, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida, minha vida dou a ti, Senhor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em memória de Ti, Senhor Jesus, celebrando Tua morte e Tua ressurreição, até que Tu venhas, comamos. Levanta o cálice. Esses elementos representam o corpo e o sangue de Cristo, entregue por nós na cruz do Calvário. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Em adoração, nós participamos dessa mesa, em comunhão íntima contigo. Bebamos. Mãos para quem está ao seu lado. Levanta as mãos para o céu. Há momentos que não se encaixam direito. Pode não fazer sentido agora, mas se você continuar crendo, deixar a palavra ministrar o seu coração, molhar esse pó seco aí, você vai ser um barro e Ele vai continuar te moldando, e os propósitos da sua vida vão se cumprir, porque Ele é Deus, e a palavra que sai de sua boca não volta para Ele mesmo vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. Descansa nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e o Espírito Santo da promessa e toda a sua comunhão esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre até que Ele venha. Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu te abençoo, para que a presença de Deus e a unção do Espírito Santo te capacite a enfrentar cada fase, a cada etapa, sem esmorecer, sem perder a fé, antes alcançando maturidade e experiência, para se transformar no vaso que Deus te chamou a ser. Há muitas pessoas dependendo de você, há muitas pessoas que precisam da manifestação do seu ministério, há muitas pessoas que vão ser beneficiadas pelo óleo da unção que Deus vai derramar nesse vaso. Então passa pelo processo, arranca a impureza, não permite a rachadura, porque Deus chamou a tua vida, Deus te escolheu como um vaso de honra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo da paz, vá debaixo dessa graça, vá debaixo da presença de Deus, sob a proteção de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: eu te abençoo. Que Deus te dê uma semana de vitórias. Glória a Deus.